chega com uma proposta para ele, olha, tem uma missão, você seria reintegrado às forças americanas temporariamente para ir ao Vietnã, um campo de concentração. Aí o coronel Trautmann fala assim, eu não imagino que você queira ficar mais 4 anos nesse inferno. Aí o Rambo fala assim, eu já vivi infernos piores. É a minha sensação com relação a ter trabalhado no jogo de ontem. Porque eu tô cobrindo o Cruzeiro desde 2020, então assim, eu cobri 114 rodadas do Cruzeiro na Série B em 3 anos, né? Mas realmente foi uma coisa péssima, mas eu já vi coisas piores. Eu também já vi. Exatamente, por conta desse histórico, né? De ter feito a cobertura do Cruzeiro em 3 anos de Série B. Mas eu vou falar de um aspecto, acho que valeu pelos minutos dos jovens, acho que o grande destaque, pelo menos da minha parte ontem, são as quase 21 mil pessoas que estiveram no Mineirão, 20.944, em que pese o preço do ingresso acessível, mas era um jogo totalmente fora de contexto, então realmente chamar a atenção de como o torcedor do Cruzeiro, não é que ele normalizou o vexame. O leite está derramado, HG. O leite está derramado, inclusive o Jardim voltou a falar ontem na coletiva. É um vexame, é uma campanha histórica vexatória do Cruzeiro, não tem nada de bonito nessa história. Agora, importante ontem, mais uma vez, os jovens ganhando minutos. Que entrada criminosa do jogador argentino pra cima do Hickman. Era coisa de quebrar tornozelo, quebrar tíbia. Felizmente não deu nada de mais grave pro garoto. E o Jardim falou de um aspecto também na zona mista, nem vou falar a respeito do jogo. O jogo não teve nada, o Cruzeiro não chutou uma bola no gol. No final o Bolassi quase conseguiu marcar um gol de cabeça, mas no segundo tempo, até com 1 a menos, não que tenha criado grandes chances, mas o Santa Fé esteve mais presente até no ataque. O tempo tá terminando para uma turma no Cruzeiro, HG. E o Jardim, quando ele fala o seguinte, um período que eu usei para rodar os jogadores, tá explicado para mim cada vez mais porque que ele tem esse cuidado com o time titular dele, com caras que viraram alternativas para esse time titular. Quando a gente vê o Gamarra em campo, quando a gente vê o Lautaro mais uma vez, eu concordei com você, acho que o Wallace fez uma boa partida, mas não é um cara que veio pro Cruzeiro para fazer boas partidas. E os testes para uma turma, a verdade é que eles acabaram antes da janela, HG. Porque agora o Cruzeiro tem Palmeiras e tem Vitória. Não sei se dá tempo, mesmo para quem começou a fazer uma boa partida. Repito, nada de extraordinário para mim na partida do Wallace. De certa forma, ontem foi uma despedida para alguns, né? Eu acho que sim, HG. Eu fico com essa sensação. Gamarra, acho que o Lautaro... Gente, ninguém tá dizendo que tem que pegar o Lautaro e entregar na Praça 7 ali. Não é assim. Mas faz um negócio de mercado. Mas fazer um negócio. Uma troca. Eu não sei de onde nasceu a informação, peço desculpas aqui por não dar o crédito, sobre essa questão do possível interesse do Inter com o Lautaro. Eu não tenho essa informação, mas eu vi que isso ontem algumas pessoas estavam tratando isso. Não sei se até você consegue levantar, eu vou tentar aqui também saber dessa informação. O staff do Lautaro, inclusive, é brasileiro. Pois é, porque se houver o interesse do Inter, o que não pode, viu, Pedro Lourenço, Pedro Júnior, Alexandre Matos, Léo Jardim, Pelaipe, é negociar e parcelar lá, porque não vai pagar, né? Aqui, deixa eu só puxar novamente aí para falar sobre o Murilo, que me chamou muita atenção num jogo ruim, num jogo fraco tecnicamente. A equipe acho que a equipe do Cruzeiro e também a equipe do União de Santa Fé também não conseguiram propor grandes momentos. No final do primeiro tempo, o Cruzeiro não tinha dado ao gol na casinha, o Cruzeiro não tinha dado nenhum chute ao gol e o Santa Fé apenas um. Então mostra como que foi aquele primeiro tempo ali, bem morninho, na verdade bem frio. Mas eu queria destacar o Murilo, cara. Que menino bom de bola. Eu fiz questão de pegar os números dele aqui. É um jogador que dá combate, que sabe sair jogando, que tem capacidade com a bola nos pés, é lúcido, muito lúcido, tem uma maturidade à frente de muitos jogadores da idade dele, e duelos ganhos pelo chão me chamou muita atenção. Fui pegar todos os números, mas em 8 tentativas foram 7 duelos ganhos. Isso aí mostra um pouco da intensidade dele e da capacidade dele. E 4 desarmes. Então, assim, os números dele foram muito positivos. Só para comparar com o Wallace, por exemplo, que vocês falaram a respeito do Wallace, o Wallace no combate foi apenas um desarme feito durante o jogo todo, no período que ele ficou em campo. E o Murilo teve esses números aí de 4 e 7 duelos ganhos pelo chão. Então, é claro que são números frios que eu tô colocando aqui, mas eu quero só para chamar a atenção que eu acho que em outras oportunidades a gente já tinha vindo aqui e falado a respeito dele, do Murilo. Eu creio que muitos torcedores do Cruzeiro, até o início dessa temporada, ainda não conheciam o Murilo, que não acompanhavam a base do Cruzeiro, mas tá aí.
mais um grande nome que o Cruzeiro coloca no mercado e pode ter atenção e cuidado com esse jogador. O que não pode é a sua paciência durar até a bola rolar, né? Quem sou eu para falar o que o torcedor tem que, em quem acreditar, no que se tem que seguir o que eu falo? Não tem pretensão disso. Mas não pode durar a expectativa só até a bola rolar, né? Você tem expectativa de que o clube precisa lançar, revelar, bancar e revelar, né? Ou revelar e bancar. E aí, se o cara entra bem num jogo e mal no outro, aí a base do Cruzeiro, a desgraça. Não, calma. E tem alguns que já foram nessa onda, infelizmente. Cara, né? ó. E ó, recado pra essas pessoas. O Jardim deixou bem claro, tá alinhado com o Pedro Lourenço. Nessa temporada não vai conseguir fazer tanto, que ele chegou. A política do Cruzeiro nos próximos anos, enquanto o Jardim estiver aqui, e foi uma determinação do Pedro, será de pelo menos 5 jogadores no time principal, para revelar, colocar no time principal, gerar efeito esportivo e financeiro, ponto. Será a política do Cruzeiro. E tá certo, você tem alguma dúvida de que o Kenji tem talento? Claro que não. Nenhuma. Tá. O próprio Teves, que tá lá no Atlético Paranaense. O Cauã Prats, você tem dúvida que o Cauã Prats tem talento? O Murilo Hickman ontem te agradou? Agradou. Não só ontem. Ontem. Tô dizendo assim, é que ontem o jogo não foi uma... E são jogadores de desenvolvimento, HG. Mas eu tô é que a paciência, ontem. assim, tem que usar a base. Não usa a base. Tem que usar a base. Depois o Palmeiras compra, não sei o quê. Aí usa a base, 3 jogos. Aí esses caras aí da base também, vou te falar. Pode esquecer, viu? Não serve, não vai servir, não. Mas tem gente falando isso? Claro, sempre tem, Thiago. Ontem eu tava vendo sua live ontem, depois do jogo. Sempre tem, Eu tava vendo sua live ontem lá no Samuca TV. Cara, assustador. Que chat de canal de YouTube. Uma desgraça, né? Mas eu tava vendo lá. Sei lá, cara. Sem exagero. Eu vi... Algumas dezenas... não todos, a gente não pode generalizar. Algumas dezenas de mensagens de gente falando, essa base aí só tem bagre. Como assim, cara? Que viagem. E outra coisa, num jogo como o de ontem, o jogo não tinha nenhum atrativo... mas os caras têm que ter responsabilidade. Não, mas tiveram responsabilidade. Mas foi esse importante time treina meninos, junto, joga junto e tal. Não, então daqui a pouco... com o time ajustado, que eu falei ontem lá no meu Instagram, não sei se você me segue lá, eu falei lá, time em fase boa, o cara que é bom melhora, o cara que tá mal é recuperado, e o cara que tá mal e não é recuperado, você pega ele, coloca na janela e dá linha. Entendeu? É isso que o Cruzeiro vai fazer daqui a pouco. E aí, a molecada da base, com o time ajustado, eu vou te dizer que num jogo como o de ontem, o Jardim colocou lá a molecada, mas não vai colocar essa molecada junta. Todo mundo junto num jogo. Até porque ele já disse, os jovens não têm que resolver. Ele já falou isso no Cruzeiro. Os jovens não têm que ter grandes responsabilidades. Outros têm que ter grandes responsabilidades. Vou deixar eu te falar que eu tô hoje tagarela. Não, relaxa. Tá tranquilo. Só confirmei a informação aqui, tá? Do Lautaro. Na verdade, o interesse do Internacional pelo Lautaro não é de agora. Já vem de um tempo. Acabei de receber a informação aqui. Já vem de um tempo. Vou mandar o Bernabé? Na troca. Nada mal, né? Mas é que o Cruzeiro hoje não precisa do Bernabé. Seria tipo assim, manda o Vidia Sante. Não, eu já tenho um nome lá no Inter que eles poderiam mandar. Alan Patrick. Vitão, zagueiro. O Vitão joga bola. Eu gosto, hein? Muito bom. Vitão muito bom. E Bruno e Fabrício Bruno. Toda hora eu falo Bruno Rodrigues. E Fabrício Bruno. Eu também acho que seria uma baita zaga. Mas eu tô surpreso com os moleques do Cruzeiro, viu, cara? E eu nunca ouvi jogar, mas eu tenho ótimas recomendações e várias pessoas elogiando também um garoto que é o Cauã Batistella, que joga nas divisões de base do Cruzeiro. Chama ele só de Batistella, pode chamar ele de Batistella? Pode, por favor. Chamar de Cauã Batistella, eu gosto de nomes compostos. Eu detesto. Eu gosto muito. Ele te chama de Thiago Valu. Não tem problema. Mas Valu não é nome, é sobrenome. Não é nome, você não sabe, é nome. Ainda bem, eu gosto de apelido. Tostão, Garrincha, Pelé, eu gosto disso. Compostos. Ontem tivemos Murilo Hickman, Cauã Prats e Kaique Kenji. Nossa, meu Deus. Em breve, Cauã Batistella ou só Batistella. Ou Prats. Cauã Batistella é melhor. Prats é nome de lateral. Eu aceito quando tem vários Mateus, por exemplo, né? Tem tantos Mateus hoje no futebol que aí você usa, mas um nome totalmente... Elton, você que é meu médico, minha perna esquerda está meio gelada. Eu estou morrendo? Não, de maneira nenhuma. Só cubra ela. Na verdade, são algumas expectativas que não acabaram sendo correspondidas. Senão você fica de uma forma assim, você não consegue expressar às vezes com palavras. Olha como é que são as coisas. Virou uma loucura e do nada você escuta um...
O cara abrindo a latinha, cara. William Bonner. Pra quem tá só no rádio, né? Pra quem não vê que ele tá abrindo a latinha. Do nada você escuta o cara... Os caras estão bebendo cerveja, isso aí, água mineral, pô. É a quinta-feira, quinta é a nova sexta, né, HG? Aliás, tudo é nova sexta. Mas só na minha cabeça, tudo é nova sexta. Meu irmão, ontem, porque eu tô adorando um jogo na quarta e outro na quinta. Se o Cruzeiro jogar na quarta, até na quinta ou vice-versa. Os dois vão ser domingo agora. Ontem eu deitei. Eu vou pra sua casa hoje pra assistir o Atlético junto ontem com foi, você. tirinhas de alcatra com cebola, pimentão e tomate. Vou parar lá na porta. Agora aconteceu um negócio muito desagradável ontem. Ixi. A dona Lúcia fez lá os tiragostos, colocou em cima da mesa, abriu, subiu na cadeira, pulou na mesa e comeu 75% do meu pote de torresmo. Foi no torresmo, meu irmão. Vai ter uma caganeira, irmão. Vai uma semana com caganeira. E assim eu desejo que comer o meu torresmo. E o meu bolinho de linguiça ontem com queijo canaça. Você viu o vídeo que eu coloquei no Instagram, aquele queijo derretendo, dá 8 voltas no Mineirão, assim, se você derreter aquele queijo, o negócio... Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, a nossa estratégia de utilização dos jogadores foi dentro daquilo que tínhamos feito já na última rodada para o Sul-Americano. Conseguimos colocar alguns jogadores com menos minutagem ou alguns jogadores que tinham tido algum problema físico e tinham estado parado, outros tinham estado castigados, como é no caso do Mateus, e aproveitámos para pôr todo o pessoal em competição, porque vocês sabem que eu gosto que os jogadores estejam a competir para conseguirem estar no melhor nível de forma. Também aproveitámos para visualizar outros nossos jogadores do elenco que competiram hoje, para que nós consigamos fazer também uma avaliação de realmente do que eles valem, porque eles têm tido poucas possibilidades de jogar na principal equipa. Em termos de jogo, acho que não foi um jogo muito bonito de se ver, foi um jogo muito competitivo. A equipa argentina também foi uma equipa que pressionou, muitos duelos, dois lados, e qualitativamente não foi um jogo muito bom, mas foi um jogo de atitude. O que é que de positivo? De positivo podemos tirar que não sofremos golos, mais uma vez, e continuamos mais um jogo da série que nós conseguimos construir já há algum tempo, 10 jogos, e pronto, isso são as duas coisas positivas. Negativo, o resultado, procurávamos ganhar, mas o grande ponto negativo desta campanha foi a gente não qualificarmos e nos primeiros 3 jogos não fazermos pontos, e isso levou-nos a que fôssemos eliminados. Jardim, reverberou muito quando você disse que essa competição, a Sul-Americana, não é a competição que o Cruzeiro gostaria de estar disputando. A gente sabe que o sonho do torcedor do Cruzeiro é voltar para a Copa Libertadores, né? Na qual o Cruzeiro já teve 4 finais, bicampeão da competição, e o Campeonato Brasileiro, ele dá essa vaga para que o Cruzeiro, na próxima temporada, possa estar na Copa Libertadores, e hoje o Cruzeiro estaria entre aí esses times que vão direto para a Libertadores. Para domingo, o Cruzeiro vai pegar um dos times fortíssimos desse Campeonato Brasileiro, e para esse jogo em especial, o que você pretende, o que o Cruzeiro tem que fazer diferente aí, ou o que vem fazendo, né, diante da sua torcida hoje, mais de 20 mil torcedores num jogo que praticamente não valia nada para o Cruzeiro em matéria de classificação para a próxima fase. Qual vai ser a importância também do torcedor do Cruzeiro nesse jogo de domingo contra o Palmeiras? São 3 perguntas. Ok? Vou tentar... em relação à primeira questão, que era a questão ok, da minha afirmação há umas semanas atrás. Pronto, isso foi até muito engraçado, que isso teve um impacto tão grande que eu não disse nada de especial, porque eu acho que seria essa pergunta. Qualquer treinador dos clubes mais representativos do Brasil, a resposta será igual à minha, porque é
Com certeza que fizemos uma péssima campanha, não cumprimos o objetivo, mas nós não queremos também jogar esta competição, queremos ter mais ambição de jogar a competição que é mais importante na América do Sul, que é a Libertadores. Eu achei que isto fez um impacto que eu não disse nada de especial. As pessoas, eu não disse nada de especial. É preferir uma coisa em relação à outra. E posso dizer assim, eu prefiro o azul do que o transparente. Mas não estou a dizer mal do transparente, estou a dizer que prefiro o azul. É uma coisa tão normal que eu não percebi o impacto dele, sinceramente. Segunda situação, acho que estes jogos sul-americanos e do campeonato têm sido diferentes, não é? Têm sido diferentes aos vários níveis e queremos com certeza no jogo que é um jogo importante, que o primeiro classificado, com a equipa que tem dominado o futebol brasileiro nos últimos 4 ou 5 anos, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, e vai ser um grande jogo na nossa casa e queremos que com a ajuda do público a gente consiga se superar e consiga continuar no registro que temos apresentado, de forma a discutir o resultado e a discutir os pontos que vão estar em disputa. É isso a nossa ambição, sabendo que o nosso 12º jogador é sempre fundamental para todos os jogos que nós jogamos. Ô Jardim, toda partida deixa uma lição, né? Hoje aqui, até mesmo essa aqui, em termos de classificação, não valia muita coisa, absolutamente nada, né? Em termos de classificação, também deixa para você. Qual que é a lição que essa partida especial deixa para a temporada até? Não é só esta partida, as partidas do Sul-Americano deixam-me uma lição muito grande em termos de competitividade. Com certeza que não é só o Cruzeiro, estou a falar qualquer clube brasileiro que tenha ambições em 3 provas, não é? Taça do Brasil, campeonato e uma prova internacional, tem que ter um efetivo mais equilibrado de forma a competir nestas 3 competições. Vocês estão a ver que nós temos utilizado, temos 3 miúdos do sub-20, temos utilizado alguns jogadores que têm jogado menos, mas para jogar a sério, mas é a sério, não é? Tem que existir um plantel mais competitivo e é isso que temos que pensar no futuro. Quando o Cruzeiro quiser entrar a sério em 3 competições, tem que ter um plantel mais equilibrado, na minha opinião, para ser mais competitivo, para jogar a sério nestas 3 competições. Jardim, boa noite. Eu vou resgatar 2 falas sua, inclusive uma da coletiva passada, sobre os jogadores principais do seu elenco hoje. Se eu não estiver enganado, você citou que são 17 por aí. E também uma fala sua em relação ao nível de contratação, que não é mais necessário a mesma quantidade de contratações em relação ao começo do seu trabalho. Falo isso porque cada vez mais a gente vê garotos da base tendo oportunidades com você. Hoje o Kenji, o Prates, o Murilo, mais uma vez, entre os titulares. Até o Nicolas no banco hoje. É recorrente cada vez mais esses jogadores tendo oportunidades com você e sendo, quem sabe, essas contratações que o Cruzeiro necessitava antes do seu começo de trabalho aqui no Cruzeiro? Não, é assim, em relação àquilo que eu penso do plantel, eu penso e tenho demonstrado, não é? Porque nós temos um grupo de 16, 17 jogadores que mesmo com 2 ou 3 alterações ou 4 na equipa, a equipa tem-se mantido competitiva. Aconteceu agora para a Taça do Brasil, houve 3 ou 4 alterações e a equipa manteve-se competitiva. Nós temos esse que é o núcleo principal do efetivo. Com certeza, quando nós fazemos estas mudanças, que já são mudanças mais radicais, em que temos que utilizar quase 10, 12 jogadores que não têm sido utilizados, o nível de competências baixa, porque é normal, porque é uma equipa que não está habituada a jogar junto e não está habituada a ter um registro de competição mais constante.
E esta é a minha opinião sobre aquilo que é o efetivo. A segunda pergunta, o que era? Os garotos da base. A base é assim, eu coloco os jogadores da base porque, já vos disse, faz parte do nosso projeto como clube, dar uma atenção à base para termos cada vez mais jogadores jovens na nossa base que acreditem que existe vaga no profissional para jogar. Vocês têm um bom exemplo e vamos enfrentar este fim de semana. O Palmeiras, durante estes anos, tem tido uma aposta grande na base e tem abrido a porta também a alguns desses jogadores da base. E nós queremos também seguir esse caminho. O nosso presidente foi uma das coisas que, quando me contratou, gostaria de abrir esta porta para os jogadores da base. Com certeza que não vamos jogar com os jogadores da base por jogar. Sempre que existir oportunidades, ir colocando para eles começarem a crescer dentro deste meio mais profissional. Jardim, a falta de finalização, de chute a gol que teve no jogo de hoje, isso te preocupa de alguma forma para domingo? E a respeito do Wanderson, ele está apto para voltar para a equipe? Como é que está a situação dele? Em relação... Eu acho que cada jogo é um jogo. Hoje o número de chutes ao gol foi poucos, mas no último jogo foi muitos. Pronto, por isso cada jogo é um jogo, os intervenientes completamente diferentes, e com certeza que o Palmeiras será outro jogo. Os chutes ao gol também depende dos intervenientes e depende também do opositor. Em relação ao Wanderson, já começou a treinar com a equipa, vai em 2 dias, vamos ver a evolução, mas com certeza, se ele não estiver disponível, vamos ter outros disponíveis para jogar, porque, mais uma vez, a gente tem um grupo, não temos soluções para todas as posições, não temos 22 jogadores do mesmo nível, isso não temos, mas temos um grupo, como eu já disse, 16 jogadores, que às vezes dá para fazer umas trocas até engraçadas dentro desses 16. Ô Jardim, permita sair um pouco do jogo de hoje, domingo, esse duelo com o Palmeiras, e a gente tem tido aí seguidas polêmicas de arbitragem. Você está há pouco tempo aqui no futebol brasileiro. Isso te preocupa de certa forma? Inclusive já tem o árbitro do jogo de domingo, e é um árbitro que num passado recente aí foi bastante elogiado pelo técnico do Palmeiras. Em relação à arbitragem, eu sou muito, muito claro. O que não gosto da arbitragem é que as pessoas falem da arbitragem quando são beneficiadas. Ok? É preciso fazer um registro do que tem acontecido. Há clubes mais beneficiados, há clubes menos beneficiados. Eu estou à vontade porque o Cruzeiro, nas primeiras 10 jornadas, não há nenhum adversário que possa se queixar que foi prejudicado contra o Cruzeiro. Ok? Mas o Cruzeiro, se fizermos a análise, tem 2 ou 3 duplos amarelos que não foram dados, tem talvez aí um lance de expulsão, tem mais um lancinho ou outro que pode até chamar a atenção. Por isso eu estou muito à vontade, porque há um ditado português: quem não chora tem outra conversa a seguir. Eu não vou chorar porque eu sou muito profissional, e eu acredito que também que os árbitros, mesmo não sendo profissionais, eles vão tentar ser o mais justo possível neste jogo e nos próximos. Jardim, falando do jogo de domingo, terá um confronto entre você e o Abel Ferreira, né? Você trabalhou com ele no esporte, e eu queria saber como que é a relação de vocês. Você já conversou com ele desde que chegou aqui no Brasil, e como que vai ser enfrentá-lo? Vai ser a primeira vez, né? Eu acho que o Abel, nem o Abel não vamos estar nos 11 titulares deste jogo, mas com certeza que o Abel é uma pessoa que eu conheço muito bem e tenho uma boa relação com ele. Será um jogo, mas principalmente será um jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, que vai ter dos dois lados 2 treinadores portugueses, como já existiu no jogo contra o Sport também. Tínhamos o António de um lado e o Jardim do outro, mas mais importante são as equipas dentro de campo, e isso é que é fundamental. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera.
vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!